Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Vamos aí para mais uma correção do Enem, o Enem 2018, onde nessa questão se aborda o conteúdo aí, razão e proporção, tá ok? E aqui ao lado eu coloquei a numeração da questão aí de acordo aí com a cor da prova, tá ok? Então na questão diz o seguinte, os tipos de prata normalmente vendidos são 975, 950 e 925. Essa classificação é feita de acordo com a sua pureza. Por exemplo, a prata 975 é a substância constituída de 975 partes de prata pura e 25 partes de cobre em 1000 partes da substância. Já a prata 950 é constituída de 950 partes de prata pura e 50 de cobre em 1000. E a prata 925 é constituída de 925 partes de prata pura e 75 partes de cobre em 1000. Um ourives possui 10 gramas de prata 925 e deseja obter 40 gramas de prata 950 para a produção de uma joia. Nessas condições, quantos gramas de prata e de cobre, respectivamente, devem ser fundidos com os 10 gramas de prata 925? Então, aqui nós temos as alternativas. Detalhe, nós temos dois valores, justamente porque é referente à prata que vai ser adicionada e ao cobre que vai ser adicionado, tá certo? Então, vamos destacar primeiramente aqui esses números que aparecem aqui em cima, né? 975, 950 e 925, são os tipos, né, de prata. Percebam que todos eles enfatizam em cima de 1000 partes. Eles imaginam ali, tem uma quantidade de prata, 1000 partes de prata. E aí explica para a gente aqui qual a proporção de prata e de cobre, né? Não existe, né, a joia feita de prata pura, né? Ela deve ser misturada com cobre até para adquirir ali aquela dureza necessária para moldar ali aquilo que está sendo feito, tá certo? Então aqui eu estou chamando a atenção do seguinte, ó, esse ourives, que é justamente o profissional que vai trabalhar com joia, ele possui 10 gramas de prata 925. Se ele possui 10 gramas de prata 925, nessas 10 gramas ele vai ter 925 partes de prata e 75 partes de cobre, tá certo? Ele quer fazer uma joia com 40 gramas, ele quer aumentar em 30 gramas. E só que essa joia ela vai ser de prata 950. Então, o que é que a gente precisa fazer aqui? Primeiro, a gente precisa entender, nessas 10 gramas que ele tem quantos gramas de prata e quanto de cobre. E aí a gente vai para esses 40 gramas e vê quanto está faltando. A gente descobre e depois só é subtrair, tá certo? Então, eu destaquei para a gente aqui os 10 gramas de prata que ele possui 925, para que a gente lembre que a prata 925 ela possui 925 partes de prata pura e 75 partes de cobre. Se a gente for transformar isso em porcentagem, né, 1000 partes, né, vamos imaginar aqui essas 1000 partes, tá certo? Só para que a gente consiga entender de uma forma melhor. Eu tenho aqui 1000 partes. Quando diz assim, transformar em porcentagem, imagine 10% de 1000. Como é que eu encontro 10% de 1000? Todo número tem vírgula, lembre disso, a vírgula está no final. Se o número não vem com vírgula escrito, representado, a vírgula está no final. 10%, coloque a vírgula uma casa para a esquerda, para cá. Deixa eu apagar aqui. Você tira a vírgula do final, uma casa para a esquerda, pronto. 1000. Quanto é 10% de 1000? 100. 10%. Agora eu quero 1%. Aí você move mais uma casa, vírgula. Quanto é 1% de 1000? É 10. 1% é 10.
Veja que nós temos aqui 75 partes de cobre. 75. 1% é 10. 1% é 10. 2% é 20. 3% é 30. 7% é 70. 7% é 70. Se 7% é 70, 7,5%, nesse caso aqui, é justamente as 75 partes. Então, nessa prata 925, nós temos 7,5% de cobre e 92,5% de prata, tá certo? Se você começa a raciocinar dessa forma, vai facilitar para você agora na hora do cálculo. Por quê? Veja, eu vou destacar aqui agora para você. A pergunta quer saber quantos gramas de prata e de cobre devem ser adicionados, como eu já falei. Então, a gente começa pegando aqui essas 10 gramas, que é o que o ourive já tem, de prata 925. Então, prata. Qual o percentual de prata que ele tem ali? Qual a razão? Ele tem, veja, ele tinha 10 gramas. Aí eu falei para vocês que a prata 925 são 7,5% de cobre e 92,5% de prata. Então, o que é que eu vou fazer? Ele tem 10 gramas. Veja, tem 10 gramas, eu coloquei aqui embaixo. Então, tirando o cobre, eles ficam com 9,25. 9,25 gramas corresponde à prata, de um total de 10 gramas. Consequentemente, o cobre é o que vai sobrar. Se ele tirou ali, se ele tem 9,25 de 10 partes de cobre, o que sobrou foi 0,75. Tá? Porque o que ele tirou foi menor que 1. Então, ele tem 0,75 de 10 partes de cobre. Com isso aqui, nós entendemos que essa relação é de 7,5%. Beleza. A pergunta quer saber o seguinte, ele quer fazer uma joia com 40 gramas. Só que a prata agora vai ser uma prata 950, tá certo? Vamos passar agora para essa prata 950 agora, 40 gramas. O que eu vou fazer? A mesma razão que eu fiz para a prata de 10 gramas, 925, eu vou fazer aqui. E no final eu subtraio os valores e a diferença é justamente o resultado, ok? Então vamos lá. A prata 950, veja, 950 de 1.000, novamente 1.000. Vamos lembrar lá, 10% de 1.000 é 100, 1% de 1.000 é 10, 1% é 10. Como eu tenho aqui 950 partes e cada 1% é 10, então, nessa prata aqui, eu tenho 95% de prata pura e 5% de cobre. Então, dessas 40 gramas aqui, eu vou tirar 5% de cobre e 95% é de prata. Então, aqui no caso, aqui 40 gramas, 10% aqui, lembra que só mover a vírgula uma casa, 10% de 40 é 4. Se 10% de 40 é 4, 10%, 5% é a metade de 4. 5% do número 4 vai ser quanto? 2. Então, nós temos 2 gramas aqui, 2 gramas de cobre e 95% de prata. Tá certo? Então, nós temos 2 gramas de cobre e 38 gramas, no caso, de prata. Então, nós temos 38 de 40 gramas, nós temos 38 de prata e nós temos 2 gramas de cobre, tá certo? Isso aqui é o que ele precisa para fazer a joia. Ele precisa de 38 gramas de prata e de 2 gramas de cobre. Mas a pergunta quer saber quanto deve ser adicionado, porque ele já tem essa prata aqui, ele já tem 9,25 gramas de prata e já tem 0,75 gramas de cobre. Então, o que é que a gente vai fazer para chegar no resultado? A gente vai subtrair 38 menos 9,25 corresponde a 28,75.
Então, ele precisa adicionar 28,75 gramas de prata. Vamos olhar nas alternativas. Nós temos apenas a letra B. Provavelmente vai ser a letra B. E cobre. Temos 2 gramas, que é o total, menos o que ele já tem, que é 0,75. Corresponde a 1,25. E aí, como alternativa correta, como eu falei para vocês, a letra B, precisa ser adicionado 28,75 gramas de prata e 1,25 gramas de cobre. Tá ok? Então, espero ter ajudado. Forte abraço e até mais.